Olá a todas e todos, eu sou Renata Simões, engenheira agrônoma, faço parte da equipe do ATER, aqui do Bahia Produtiva, referente à Cofasp. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à produção de composteiras, só que essa composteira ela é específica para estar perto de casa, dentro de casa, né? Como a outra que nós vimos, ela deve ser feita num lugar um pouquinho mais afastado. E aí hoje nós vamos estar fazendo, confeccionando, mostrando a vocês como fazer essa composteira para reutilizar, né, para reciclar esses produtos que muitas vezes se perdem. Bom, mostrar para vocês o que é que a gente vai precisar. Tesoura, eu tenho aqui um estilete, né, pregos de tamanhos distintos, eu vou falar para vocês daqui a pouco o porquê desses tamanhos distintos. Tá? Um pincel para marcar onde nós vamos furar, uma torneira dessas convencionais de filtro, né? E baldes. É aqui que nós vamos fazer a nossa composteira. Cada um desses níveis aqui vai ter uma parte muito importante no processo, né? Vamos começar? Bom, vou mostrar aqui para vocês o seguinte, cada um desses níveis vai ter uma substância, né? Com o passar do tempo, com o processo de decomposição, cada balde desse vai juntar, né? Alguma substância. Aqui embaixo, no balde 1, né? A gente vai ter o chorume, que é o que vai escorrer desses outros dois baldes e vai se depositar aqui. Vamos falar mais à frente do chorume já já. Aqui nesse balde 2, vamos ter compostos, né? Já mais decompostos, digamos assim. E aqui no balde 3, a gente introduz os restos de alimento. Lembrando que esse processo entre o balde 3 e o balde 2, ele pode ser trocado com o passar do tempo, tá? Eu coloquei aqui, numerei, basicamente para a gente saber agora o que é que vamos fazer em cada um deles. Primeiro ponto. Aqui no balde 3, a gente vai começar cortando para colocar a torneira. Por quê? Com o decorrer da decomposição, o chorume ele vai escorrendo, né? E ele vai se depositar aqui, nesse último balde. E aí a gente coloca essa torneira para facilitar a retirada, né, desse chorume e facilitar a limpeza e tudo mais. Como é que a gente vai fazer? O local onde se coloca é bem importante, tá? Por quê? Com o passar do tempo, como eu falei, e aí esse chorume ele vai escorrendo, algumas partículas acabam sendo depositadas no fundo, né? E aí é importante que ao invés de colocarmos bem na base, a gente coloque um pouquinho mais acima para poder fazer a extração desse chorume e para que a torneira também não entupa, tá? Quando a gente for limpar todo o processo aqui, aí já fica mais tranquilo porque todas as substâncias depositadas aqui no fundo vão ser lavadas e limpas e tal. Mas a princípio, a uma altura de um dedo, tá? E aí a gente vai fazer esse furo. Importante também, os baldes, eles precisam ter tampa. A gente vai ver a importância dessas tampas já já. E aí a gente vai começar a furar aqui um lugarzinho para colocar a torneira. Renata, eu tenho furadeira. Se tiver furadeira, o processo vai ser muito mais rápido. Mas não é porque você não tem furadeira que você não pode fazer. Dá para fazer tranquilamente. Dá um pouquinho mais de trabalho, fato. Mas dá para fazer muito bom e muito tranquilo. Só tem que tomar cuidado aqui, ó, para não cortar além
do que encaixa a torneira, porque senão vai ficar escorrendo. Então você vai fazendo aqui, ó, como eu falei, esse plástico, ele é bem maleável. Com a faca você consegue tranquilamente fazer esse buraco. Não cabe ainda, vamos cortando mais um pouquinho. Não precisa esquentar. Aqui, pelo menos nesse momento, a gente não vai precisar esquentar. Talvez mais pra frente a gente precise, mas por enquanto não. Ó, tá quase. Só mais um tiquinho. Só mais um pouquinho e a gente tá lá. Pronto, foi. E aí, essas torneirinhas, elas vêm com uma borrachinha para vedar, né? Porque aí vai acumulando o nosso chorume aqui no fundo e é interessante que não vaze. Porque ele é tóxico, ele é muito forte, né? E aí a gente não quer que caia no solo ou coisa do tipo. Por isso é tão importante estar bem vedado. Senão vai demorar. Bom, já colocamos aqui a torneira, tá? Cheguem aqui, venham dar uma olhadinha. Ó, não tem a necessidade de ser balde novo, não. Ele já pode estar usado, tá? Aqui, o encaixe como ficou. Tá bem fechadinho, bem vedado. Tá? Pra que não vaze. Ah, Renata, meus baldes são usados. Posso usar tranquilamente. Tendo 3, pode usar tranquilamente. Dá pra comprar também, tá? Encontrei de R$6, de 8, 10. Tranquilamente você consegue comprar. Bom, e aí a gente vai pra parte seguinte, que é a parte da tampa. Como eu falei pra vocês, é importante que tenha tampa. Por quê? Nós vamos furar a tampa e o balde seguinte, ele vai encaixar. Então é muito importante que esse balde ele tenha tampa para dar esse encaixe, tá? Lembrando que assim, a gente só vai cortar essa tampa duas, uma vai ficar inteira. Então vamos cortar, usando aqui a faca. Como eu falei, ele é um plástico bem maleável, então sem muito esforço a gente consegue furar, tá? Ah, Renata, como é que vai furar? Fez um furinho aqui, ó. Conseguiu o acesso, eu não vou nem tirar a tampa. Com a tesoura mesmo você vai cortando. Só precisa ser uma tesoura boa. Deixem um espacinho do corte até a beirinha aqui, ó. Por quê? Porque na hora que você colocar o outro balde, essa distânciazinha aqui vai servir como suporte, tá? Ó, tranquilinho pro corte. E aí quando a gente colocar o balde seguinte, ele não cai, tá? Bom, depois de cortado, esse espacinho vai servir como apoio, tá? E aí a gente vai fazer isso aqui com essa tampa também. Precisamos de uma que fique inteira para vedar o nosso sistema, mas é só prestar bem atenção. São só, das 3 tampas, só 2 vão serem cortadas.
Então, seguindo aqui a nossa confecção, os baldes estão cortados, como eu falei, não precisa ser novo, ó. Dá para utilizar ele tranquilamente. Agora, talvez venha a parte mais complicada se a gente não tiver uma furadeira, que é furar aqui o fundo. Acredito que não, porque também é um plástico maleável. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas nada demais. Nós vamos furar aqui o fundo e depois furar essa parte daqui, né, do balde. Existe diferença? Existe. Tá? A parte de baixo vai ser um pouquinho maior. Estamos aqui com um parafuso e aí a gente vai furar um pouquinho maior para que os líquidos liberados pelo que a gente colocar aqui, né, escorra. Aqui em cima, esses furinhos vão ser um pouquinho menores, por quê? Porque é só um processo, é só a necessidade da entrada de ar. Porque o que vai estar acontecendo aqui é um processo aeróbico. Então é necessário que tenha entrada de ar, tá? Então vamos lá, vamos furar e vocês me acompanham. Bom, vamos marcar aqui só pra gente ter uma orientação, tá? Não precisa ser certinho, não. Pronto, marcamos aqui, vamos fazer os furos. E aqui também. Lembrando que vai ser em linha, né? E esse daqui é menor. Agora vamos tentar furar. Vamos conseguir. Ó. Como eu falei pra vocês, se tiver furadeira, vai muito mais rápido. Mas se não tiver, dá pra fazer também. Pronto. Acho que com a faca talvez fique até melhor. A gente só precisa tomar cuidado com o tamanho. Pronto, aí com a faca ficou até melhor. Não vamos pesar muito na mão, senão o buraquinho fica muito grande e não é o que a gente quer. Bom, aqui em cima a gente vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Não vou furar todos agora, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas aqui em cima é interessante que a gente consiga fazer com um preguinho um pouco menor. Então talvez uma faca não seja tão interessante. Ah, Renata, posso esquentar a ponta dessa faca? Ou a ponta desse prego? Pode sim. Esquenta, fura. Parte para o seguinte, acho que esquentando vai ser um processo um pouco mais rápido. E aí, o segundo balde da gente vai estar confeccionado. Lembrando que é em todo o balde, tá? Todo ao redor aqui do balde e na parte de baixo também. Bom, agora a gente vai para a fase de preenchimento desse balde, tá? O que é que pode ir? O que é que não pode ir? Bom, pode ir restos da cozinha, tentando evitar ao máximo comidas com sal, cascas, folhas, casca de ovo, pó de café, né? Folhas que foram perdidas, banana que estragou, coisas desse tipo.
Tá? O que é que não pode? Vidro, plástico, principalmente plástico de hipótese alguma, porque não vai decompor, tá? Couro, tecidos, é interessante que não vá. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente vai fazer. A maravalha, o pó de serra, tá? Algumas folhas secas, porque a gente vai fazer primeiro uma cama, uma base para essa compostagem, né? E ela nada mais é do que o equilíbrio entre o seco e o molhado. Então a gente começa com restos do jardim, ou folhas secas de uma mangueira, de uma árvore que tenha próxima do terreiro ali de casa, tá? Dá tranquilamente para ter galhos. A gente coloca aqui no fundo. Vou tentar botar num lugar que vocês consigam enxergar melhor. O pó de serra. E aí vem os nossos restos da cozinha. O pó de café, né? Aqui em casa a gente produz bastante pó de café. E aí, para não ir pro lixo, né? Ou jogar em algum lugar, a composteira é uma ótima opção. Lembrando que plástico não pode. Folhas. Um palitinho de fósforo. A casca do ovo. Uma coisa importante, gente, se a gente puder triturar bem trituradinho, não precisa passar no liquidificador não, tá? Basta quebrar, bem quebradinho. Um ponto importante, maneirar um pouco nas frutas cítricas, tá? Não precisa pôr muito. Essa acidez não ajuda no processo de compostagem. E aí, como é que a gente está fazendo aqui? Ah, Renata, aqui na minha propriedade quase não sobra alimento, porque a gente dá para as galinhas. Mas muitas vezes tem-se uma casa na cidade, né? E esse alimento é jogado fora. Então, assim, a gente faz o quê? Aqui em casa, por exemplo, a gente separa, coloca numa sacolinha, coloca numa vasilhinha e coloca na composteira. Essa compostagem estando boa, estando apta para ser utilizada, a gente coloca nas plantas. Da mesma forma vocês podem ter essa prática em casa, na cidade, né? E levar, quando for para a propriedade, para a rocinha de vocês, para utilizar nas plantas, ou até mesmo nas plantas de dentro de casa. Ah, sobrou um chuchu aqui. Coloco inteiro? Não. É interessante que se diminua o pedaço, né? Corte ele em pedaços menores, para facilitar a decomposição. Tem umas bananas aqui também que não foram usadas. Coloco inteira? Também não. Quanto menor for o fragmento, né, mais fácil vai ser essa decomposição. Temos aqui algumas folhas que se perderam, né? É interessante que eu diminua para facilitar esse processo de decomposição. Bom, a gente tem aqui uma parte seca, uma parte úmida, e aí a gente vai fazer o que agora? Vai colocar outra parte seca por cima. Renata, posso colocar ossos? Não é interessante. E carnes também não. Por quê? Porque pode aparecer algum animal
para comer, né? Ou excesso de moscas, e não é o que a gente quer. E o processo de decomposição também dos ossos vai demorar muito mais, né? Não é interessante pra gente. Restos de carne também não. Exatamente por isso, porque pode vir algum animal e tal. Outro ponto importante. Renata, e cheiro? Vai ficar mau cheiro perto de casa? Não, exatamente por isso. Porque a gente cobre com essas folhas secas, evitando assim um mau cheiro, tá? Vou colocar mais um pouquinho de serragem aqui e o nosso processo vai estar finalizado. Bom, aqui a última, por enquanto, né? A última camadinha, tá? Folha seca. E aí a gente veda. Renata, até onde eu posso encher esse balde? Bom, é interessante que chegue até aqui assim mais ou menos, ó. Por quê? Porque a gente tem um suspiro aqui. Outra coisa importante, apesar da gente estar vendo um volume muito grande, quando a gente olha aqui dentro, esse volume ele vai reduzir, né? Porque essas folhas elas vão entrar em decomposição e vão reduzir. Eu indico que vocês juntem uma semana, né? Também depende bastante da quantidade de lixo que vocês produzirem, né? De material orgânico que vocês produzirem. Às vezes usa mais, às vezes produz menos. E aí vocês fazem ao final da semana, um dia específico, o adicionamento aqui nos baldes. Quantas etapas eu posso ter aqui? Não é interessante ter mais de 4. E aí vai também de acordo com a quantidade de lixo que vocês produzem, né? Por quê? Porque é um peso. Apesar desse volume ele reduzir, é um peso que está sobre os outros baldes. Ah, Renata, cheguei numa quantidade tranquila. O que é que eu vou fazer? Meus baldes, eles estão em processo. Meu primeiro balde está em processo de decomposição. O que é que eu vou fazer? Eu troco, né? Eu faço a troca. E sigo enchendo o meu balde. E é isso. Com o passar do tempo, esses alimentos que estão aqui e essa folha seca, eles vão decompondo, vão soltando líquidos e isso vai escorrendo aqui até chegar aqui o ponto do último balde de ter chorume, né? É um processo que vai acontecendo. Isso aqui a gente deve ter em média de 40 a 45, 50 dias. Já está apto para utilização, tá? E aí a gente vai fazer a observação do chorume, ver os compostos que tem aqui, se já foram decompostos, para fazer a utilização. Então, aqui nós vamos ter o quê? Nesse primeiro balde, apesar de ser 2, né? É o nosso primeiro balde. A gente vai ter compostos mais sólidos, que é o que a gente vai introduzir a sobra da nossa cozinha, né? Os restos. Nesse balde aqui do meio, que apesar de ser 3, é um processo que está em desenvolvimento, nós já vamos ter partes mais quebradas, mais, como é que fala? Decompostas, tá? E esses 2 baldes, esses 2 pontos, né, vão soltando líquidos. E ao final, aqui no balde de baixo, nós vamos ter um líquido escuro, chamado de chorume, né? Vamos ter também algumas poucas partes sólidas, que vai se alojar aqui embaixo, tá? Mas, o que é que a gente faz com esse chorume? Vamos poder utilizá-lo em hortas, né? Em plantas, nos vasos, porém a gente não pode utilizá-lo na forma que ele vai estar aqui, porque ele vai estar muito ácido, muito tóxico para as plantas. E aí o que é que a gente vai fazer? Ao final do processo, retirar, né, ó,
a torneira está aqui para isso, retirar esse chorume e fazer a diluição desse chorume em água. Ah, Renata, como é que eu faço essa diluição? Qual é a proporção? A proporção é de 1 para 5. Como assim 1 para 5? Por exemplo, para cada 1 litro de chorume que eu tirar daqui, eu misturo em 5 litros de água. Para cada 100 ml de chorume que eu tirar daqui, eu misturo para 500 ml, meio litro de água. Aí eu posso fazer a aplicação, tá? Só dessa forma, só diluindo, eu posso utilizar. Os compostos dessa parte aqui do meio, eles também vão poder ser utilizados. Vamos misturar com terra, né? E poder fazer o plantio tranquilamente. E é esse a nossa prática de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês e principalmente que vocês coloquem em prática na casa de vocês, na propriedade de vocês. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.